Estamos de volta no segundo bloco do programa Direitos e Deveres Cidadania e Ação aqui na TV Destaque. Hoje falando de prerrogativas com o Dr. Marcelo Marcondes Munhoz, que é o coordenador regional da 14ª Região do Alto Tietê. Falamos há pouco alguns temas aí polêmicos, talvez lista negra, né, Rosana? Outras questões aí também de grandes ofensores de prerrogativas. E agora a gente vai falar mais da parte burocrática, da parte técnica, né, de como funciona um processo administrativo dentro da OAB para apurar aí se há uma defesa do magistrado ou do promotor. Doutor Marcelo, houve a violação de prerrogativas hoje. Vamos dar um exemplo. O magistrado não me atendeu para despachar uma petição. Tentei, falou que não me recebe. E aí? O que acontece? Então, doutor, normalmente, a maioria das subseções tem uma comissão de prerrogativas local. Todas essas comissões têm um telefone do plantão, telefone emergencial, por assim dizer. Então, no momento da violação, esse advogado que sentir que realmente teve uma prerrogativa violada, ele aciona essa comissão através do telefone. De imediato, um plantonista vai se dirigir ao local da violação, seja judiciário, seja delegacia de polícia, batalhões da polícia militar, enfim. Onde tiver ocorrido a violação, faz o atendimento inicial, vai tentar uma composição ali para aquela violação não prejudique o trabalho do colega advogado e, de qualquer forma, a pedido do advogado, esse procedimento será instaurado. A OAB instaura o processo, como se fosse um processo judicial mesmo, tem o direito à ampla defesa, aquela coisa toda contraditório, a autoridade que violou prerrogativas, ela é notificada para querendo apresentar a sua defesa, a sua manifestação, e o faz através de petição e através de um advogado. Posteriormente, a comissão de prerrogativas, de acordo com o que foi, durante a instrução, identificou alguma necessidade, a expedição de ofício para corregedorias, Conselho Nacional de Justiça, enfim, aqueles órgãos que realmente têm o poder de atuar até contra essa autoridade, porque o OAB não temos esse papel, eles não são subordinados à ordem dos advogados. Então cabe a nós o quê? Tentar realmente uma composição entre as partes e pedir que as autoridades, as instituições que essa autoridade está ligada, tomem as providências cabíveis. Posteriormente, após toda essa instrução, audiência inclusive, é remetido para o Conselho para julgamento de uma sessão de desagravo ou não. Certo. Interessante, né? Um procedimento a gente sempre, né, normalmente até o recém-formado, aquele está iniciando como todos nós, né? A gente às vezes vai ao AB e vê lá o cartaz. Desagravo, data tal, tal, e às vezes o nosso telespectador, o nosso aluno, ele não sabe exatamente do que se trata, né? Com a explicação do doutor, isso ficou Só claro. para complementar isso, esse desagravo é o ato final que vai coroar todo esse procedimento administrativo. E nem sempre uma violação de prerrogativas também demanda uma sessão de desagravo público. Às vezes, aquelas providências administrativas já por si só satisfazem já, inclusive, o advogado que reclamou. E todos os demais que estão, né, atuando ali na região, porque Exatamente. a afronta de um é a afronta de todos. Doutor, vamos falar um pouquinho dessa questão de composição, né? O Rodrigo colocou no início. O doutor é presidente do Conselho da 14ª Regional de Prerrogativas do Alto Tietê. Isso. Né? Quando ela foi criada, como é que funciona essa composição deste conselho? Então, esse Conselho Regional já começou há alguns anos, tá? Entretanto, o Dr. Marcos da Costa está dando uma atenção especial, até por entender que a demanda aumentou demais. E o objetivo principal da criação desses conselhos regionais é a agilização na apuração do procedimento. Tá? Por quê? Até um passado recente não, até agora, atualmente, esse procedimento todo tem um período de apuração muito grande. Para ter ideia, normalmente, os procedimentos que são julgados em São Paulo, você vê que são violações ocorridas há 5, 6 anos. Isso, para nós que atuamos com prerrogativas, é um período assim, extremamente longo. Então, o objetivo principal desses conselhos regionais é agilizar esse processo de apuração. E foi criada a nossa regional, 14ª Regional, que abrange as cidades do Alto Tietê. O projeto começou no primeiro semestre de 2015,
No segundo semestre, realmente, a coisa tomou um pouco mais de corpo, de volume, e foi criada em setembro do ano passado. Não foi instalado, porque se entendeu na época que estava muito próximo do período das eleições e acharam que podia ser acusado de um mote de campanha. Então preferiram, criou-se, mas não se instalou. E agora, com o começo de 2016, a nova gestão, estamos instalando, nomeando os conselheiros para atuar neste conselho. É interessante isso, porque a gente percebe que a gestão atual do Dr. Marcos da Costa na OAB São Paulo e a gestão do Durso, embora sejam sucessões, elas não se comunicam muito. A forma administrativa de um e de outro é bem diversa, né? Acho que você sabe, né, Marcela? Você está dentro da OAB, né? E essa descentralização é muito positiva. Tanto dessa comissão, a comissão do jovem advogado, da mulher advogada, a instalação de mais tribunais de ética também. Onde vai ser a sede da Regional de Prerrogativas e quais as cidades vai abarcar essa 14ª Regional? Então, doutor Rodrigo, a sede, já o ano passado, no primeiro semestre, se decidiu que seria por Guarulhos. E quem definiu essa instalação na nossa comarca, que para nós é uma satisfação muito grande, foram os presidentes daquele colégio de presidentes do Alto Tietê. Inicialmente eram 9 subseções, faziam parte desse Alto Tietê. Agora, esse ano, Mariporã passou para Bragança Paulista, então saiu Mariporã. Então hoje temos Guarulhos, Arujá, Santa Isabel, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itacoaxetuba, Mogi das Cruzes e Suzano. E com essa nova gestão, os novos presidentes das subseções concordaram e aceitaram que continuasse sendo Guarulhos como sede da regional. O doutor Alexandre de Sá Domingues já nos cedeu uma sala para montar esse conselho para as reuniões do conselho, que serão mensais. Tem uma funcionária da OAB que vai nos auxiliar, Cátia Vieira, inclusive, está sendo treinada em São Paulo para dar um suporte para essa regional. Bom. Posso? Por favor, doutora. Doutor, explica para a gente um pouquinho. As comissões de prerrogativa, o Conselho Regional e a Coordenadoria Regional, eles têm as mesmas funções, eles têm funções distintas, eles se complementam? Então, as funções de cada uma delas são totalmente distintas, porém a complementação é impactante. Tá? A Comissão de Prerrogativas da subseção, ela atua naquele momento imediato à violação de prerrogativas. Então, cabe a ela toda a instrução desse procedimento administrativo. Ela é quem vai notificar a autoridade da prerrogativa, ela é quem vai providenciar a expedição de ofícios, cobrar respostas. A própria Comissão de Prerrogativas é que vai instruir e presidir a audiência de instrução, onde serão ouvidas tanto o advogado que teve a prerrogativa violada, quanto a autoridade que violou. Para lembrar que, na maioria das vezes, a autoridade não comparece. Então, é nomeado um advogado dativo para defender esse direito dessa autoridade. Posteriormente, esse procedimento, depois de fechado, se não tem nenhuma nulidade, é remetido para o Conselho. O Conselho faz um pente fino, vamos assim dizer aqui, se realmente não teve nenhuma nulidade, se todos os atos desse expediente foram seguidos de acordo com o determinado. Se tiver sem nenhuma nulidade, sem nenhuma falha nessa instrução, é nomeado um relator, um conselheiro relator, que vai proferir o seu relatório e defender o seu voto nessa sessão mensal. Se for constatado alguma nulidade, alguma falha nessa instrução, esse expediente é remetido novamente para a comissão da subseção. Cabe a ela realmente tomar aqueles atos, praticar aqueles atos para corrigir essas nulidades. E se tiver alguma dificuldade nesse procedimento, a Coordenadoria de Prerrogativas, que hoje o coordenador-geral, o Dr. Marco Antônio Arantes de Paiva, é que vai auxiliar essa comissão de prerrogativas da subseção. Anticomplexo. O que é curioso, e já estamos finalizando, porque o Geraldo já veio ali falar que faltam alguns minutos, mas embora seja... É muito difícil para o telespectador entender se instaurar um expediente de prerrogativa se não há um indício grande de violação em si. Senão, não se instaura o expediente. Mas o magistrado fez o ato, a OAB apurou o ato, a OAB notificou o Cristo do ato
ele fica quieto e a OAB nomeia um defensor para atuar. Constitucional. Exato. Então, realmente, como a OAB é bonita, né? Ainda contra, não vou falar uma palavra inapropriada, mas ainda contra o violador de prerrogativas, ela ainda admite a defesa para ele gratuita, por meio de um advogado dativo. Interessante o sistema da OAB, Isso que né? a gente se orgulha, né, de integrar. Isso bem lembrado, Rodrigo, inclusive, é que realmente o procedimento tem que ser respeitado. E a OAB, enquanto instituição cidadã, ela tem o dever, exatamente, não pode violar e tem o dever de manter isso de uma forma muito clara. Eu, enquanto presidente da comissão local, toda vez que se marcava uma audiência de instrução, que a autoridade era notificada, às vezes tentavam justificá-la por 3, 4, 5 vezes, pessoalmente, inclusive, tá? Nós sempre nomeávamos pelo menos 2 ou 3 advogados ad hoc para garantir que realmente o procedimento fosse realizado dentro da normalidade, dentro da legalidade. A última pergunta, Marcelo. A autoridade foi desagravada. Administrativamente, junto ao tribunal, tem alguma penalidade para ela? Automaticamente não, tá? Só que a partir do momento que houve a sessão de desagravo, essa documentação toda é remetida para a instituição e vai ser juntada naquele procedimento administrativo que ele deverá estar respondendo na instituição. Então tem um peso maior e prejudica, inclusive, nas promoções, aquela coisa toda. Então, pode parecer que não tem nenhum resultado prático, mas tem sim. Ninguém quer ser desagravado, essa que é a verdade. E o que nós estamos procurando melhorar daqui para frente é que essas sessões de desagravo público sejam realizadas no local da violação e não na sede da OAB. Para a gente também vai melhorar bastante a questão também. Porque fazendo na sede da OAB, só quem participa são os advogados. A autoridade foi notificada, mas não comparece, os pares não ficam nem sabendo desse desagravo. E já se fizer, por exemplo, na porta do fórum, na porta da delegacia, a repercussão vai ser muito maior. Então, o resultado prático para nós, advogados, vai ser muito grande. Olha, doutor, eu quero agradecer demais a sua participação, né? Eu lembro de uma época, muito tempo atrás, eu integrei a comissão de prerrogativas e participava do plantão e ficava com o celular final de semana, situações assim absurdas, que a gente era chamado para atuar e a gente disse, poxa, por quê? Né? Mas era necessário. Então, assim, é um papel muito importante. Eu tenho certeza, o Rodrigo deve pensar como eu, a gente se sente um pouco mais protegido, um pouco mais resguardado, né? Sabendo que tem um pessoal, que é importante que o telespectador saiba, que atua voluntariamente, como todos nós na UAB, não recebemos nada para isso, tudo em prol de cumprir, né? De obedecer e respeitar a cidadania. Tá? Eu agradeço demais a sua participação. Vou passar para o meu amigo Rodrigo para o fechamento, né? Mandar mais um beijinho para o Clóvis, que ainda está de férias. A gente aqui camelando e ele de férias. Será que volta cedo? Volta, tem que voltar. Acho que no próximo a gente vai estar aqui de novo, hein? Dominando o programa. Bom, agradeço a sua audiência, telespectador. Marcelo, muito obrigado pela sua presença. É sempre gratificante ter em nosso programa. E mais para frente, aí, quando for instalada a regional, vamos convidá-lo novamente para falar sobre os julgamentos, como é que estão sendo as posições, aí, os acórdãos da regional. Obrigado pela presença. Rodrigo, doutora Rosana, eu que agradeço essa oportunidade. Para mim é um prazer muito grande tratar desse assunto tão importante para nós, advogados. Eu espero realmente ser considerado uma oportunidade. E eu tenho certeza que na próxima já teremos esse Conselho Regional instalado, os conselheiros todos nomeados, para poder até citar alguns. Muito bem. Bom, acabamos o nosso programa de hoje. Ele vai ser reprisado na próxima terça-feira, às 7h30. E lembrando que o acervo de programas vocês acessam no site da proleges.com.br. E a última dica do programa, denuncie violação de prerrogativas. Não fique quieto, não fique sozinho. Comunique ao OAB. Faça a prova do ato e comunique. É sempre bom. Nós juntos somos muito mais fortes contra as autoridades. Boa semana para você e até a próxima.